Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos para mais uma aula de Biologia e nesta aula, pessoal, nós vamos aqui dar continuidade ao conteúdo de fluxo de energia. Agora, na parte 5, nós vamos estudar aqui um pouco sobre o equilíbrio na natureza, né? Que equilíbrio é esse? Qual a importância, né? A importância do equilíbrio nas cadeias alimentares. Por que as cadeias alimentares têm que ter um equilíbrio? E como que seria esse equilíbrio? Os desequilíbrios nas cadeias alimentares, como é que acontece? Nós vamos ver um pouco sobre a relação que existe entre a presa e o predador. Será que isso é uma relação boa para a natureza? Ter um indivíduo que serve de alimento para o outro, né? Coitadinho, o bichinho que está servindo de alimento vai morrer, né? E o outro é malvado. Será que isso é ruim ou é bom para as cadeias alimentares? E por último, nós vamos entender um pouco sobre a questão relacionada à introdução de espécies exóticas. O que são espécies exóticas? Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje, tá? Um assunto bem tranquilo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de comentar com vocês qual é a importância que existe de haver equilíbrio nas cadeias alimentares, né? O conhecimento das cadeias e teias alimentares é fundamental para entendermos o delicado equilíbrio que existe na natureza. Esse conhecimento nos permite propor medidas racionais de utilização dos recursos naturais. Primeira coisa que nós devemos entender é que se nós usufruímos dos recursos naturais, provavelmente a gente pode causar algum tipo de desequilíbrio, né? Esses desequilíbrios eles podem afetar os vários indivíduos que fazem parte da cadeia alimentar. Então, nós precisamos, como indivíduos, seres humanos, nós precisamos estar entendendo qual é a dinâmica das cadeias alimentares. Por isso que quando, por exemplo, um determinado empreendimento é fixado em uma determinada região, precisa compreender, por exemplo, sobre a fauna, sobre a flora daquele local. Se você vai colocar um empreendimento naquele lugar, você tem que saber se isso não vai estar afetando as cadeias alimentares, né? Porque se acontecer desequilíbrio nas cadeias alimentares, pode ocorrer extinção de espécies. Ora, ocorrendo extinção de espécies, nós vamos ter aí, gente, uma reação em cadeia, um efeito dominó, onde um indivíduo afetado vai também afetar outro indivíduo, né? Então, é importante a gente ter esse estudo aqui, que está relacionado muito com a maneira como a gente vai estar atuando sobre a natureza. Inclusive, é por isso que a ecologia ela é o estudo, né, das relações que os seres vivos promovem entre si e que os seres vivos promovem com o ambiente onde eles vivem. Então, nós somos seres vivos e estamos atuando no ambiente em que nós vivemos, né? Então, às vezes a gente pode achar ruim o fato de que alguns seres vivos eles se alimentam uns dos outros, né? Por exemplo, uma lagarta que se alimenta de um vegetal, matando a plantinha, coitadinha, né, pessoal? Aí você olha para uma figura como essa, você fica torcendo lá pro animal que está correndo, para a presa fugir. Aí se a presa fugir, coitado do carnívoro, vai morrer de fome também, né? Na natureza, infelizmente ou felizmente, tem que ser assim. Um animal, ele precisa se alimentar. Se ele é carnívoro, infelizmente, ele vai ter que matar, né? E o herbívoro, ele também vai ter que matar uma planta que ele vai se alimentar. Então, esse é o fluxo natural da vida, né? E, às vezes, o indivíduo ele vai servir de alimento para o outro, né? Então, o equilíbrio ecológico, ele depende dessas relações e de muitas outras relações. Não apenas da relação presa e predador, mas existem outros tipos de relações ecológicas ocorrendo na natureza que também vai promover equilíbrio, né? Vamos imaginar se numa cadeia alimentar nós eliminássemos todos os indivíduos de um dos níveis tróficos. Agora vamos imaginar essa seguinte situação. Eu tenho aqui uma pirâmide ecológica de número, está representando aqui uma cadeia alimentar contendo 1000 plantas que servem de alimento
para 300 gafanhotos, que serve de alimento para 20 aves. Vamos imaginar que eu vou eliminar um desses indivíduos aqui, dessa cadeia. Vou eliminar aqui as aves, ok? Vou matar todas as aves, eu não quero que elas se alimentem desses coitadinhos, os gafanhotos, porque senão eles vão morrer. Então, o que vai acontecer com essa cadeia alimentar daqui a várias e várias gerações? Ora, se este gafanhoto aqui não está tendo nenhum predador, tem alimento para ele aqui bastante. Ora, tem alimento, não tem predador. Então, a consequência dessa eliminação aqui dos seus predadores, consequentemente, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a proliferação. Eles vão aumentar em grande quantidade. Então, se eles aumentam a quantidade, consequentemente, eles vão atacar lavouras, né, de plantas, eles vão destruir o nível trófico dos produtores, se não for controlados a tempo, né? Nós tivemos aí recentemente ali uma nuvem de gafanhotos que estava ali no sul da América do Sul, né? Então, felizmente não vieram para o Brasil. Mas o que aconteceu ali? Nós estávamos testemunhando um grande desequilíbrio, né? Esses animais tinham poucos predadores, então eles aumentaram, eles proliferaram, aumentaram a quantidade deles. E eles estão devastando plantações onde quer que eles forem, ok? Então, quando você elimina o predador, consequentemente, os animais que serviam de alimento para esse predador, eles vão aumentar em quantidade, porque eles não vão ter mais nenhum tipo de ameaça, ok? E vão aumentar ainda mais, até chegar um ponto que, se faltar alimento para eles, aí eles vão começar a morrer de fome. Aqueles que não conseguirem obter alimento, né? Então, isso é o desequilíbrio. Agora, olha só. No primeiro exemplo, eu eliminei o indivíduo que está no topo da cadeia, ok? Quando você elimina quem está no topo da cadeia, vai afetar também quem está na base da cadeia alimentar. Agora, vamos ver se eu eliminar a base da cadeia alimentar. Será que vai acontecer algo parecido? Vai ser melhor? Vai ser pior? Imagine que todas as plantas do planeta sejam destruídas, ok? Por exemplo, pessoal, uma das teorias que dizem por que os dinossauros morreram é que teria um meteoro caído na Terra, né? Esse meteoro teria levantado uma grande poeira. Essa grande poeira teria coberto toda a luz solar que estava incidindo sobre a Terra. Formou-se uma grande sombra. A luz solar ela não conseguiu chegar até os vegetais e os vegetais teriam morrido. Aí o que foi que aconteceu? Nessa situação aqui, ela representa muito bem isso. Todas as plantas morreram, né? E os indivíduos que são os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam das plantas, estou representando aqui pelos gafanhotos, né? Teriam morrido também. Lá no início, se fosse na época dos dinossauros, aqueles dinossauros que eram herbívoros também morreram, certo? Consequentemente, morrendo todos os herbívoros, morre também quem? Os carnívoros, porque se não tem mais animal para ele comer, então ele vai morrer de fome também. Então aí você tem um grande desequilíbrio, a cadeia toda ela vai por água abaixo. Se você destrói a base da cadeia alimentar, consequentemente os demais indivíduos que estão nos outros níveis tróficos, né, no topo da cadeia, eles vão também sofrer com essa perca. Então, nós temos aqui uma grande importância aqui da gente ter cuidado com as cadeias alimentares para não estar afetando os indivíduos que estão tanto no topo da cadeia quanto quem está na base da cadeia. Ok, pessoal? Agora, existe uma relação nas cadeias alimentares, nas cadeias e teias alimentares, que ela é muito importante, que a gente deve levar em consideração, que é a relação que existe entre a presa e o predador, né? Então, olha só, essa relação é um dos fatores que eliminam o crescimento, aliás, é um dos fatores que limitam o crescimento de uma população, promovendo o equilíbrio populacional ou não. Ora,
Se você tem uma grande população de presas em grande número, se tem predadores próximos a essas presas, vai ter bastante alimento para esses predadores. Consequentemente, os predadores, eles vão ter muita comida. Se eles têm muita comida, eles vão começar a se reproduzirem, aumentar em número, porque não vai ter falta de alimento. Então, consequentemente, eles vão começar a diminuir a quantidade de presas que estão ali circulando, né? Agora, eu vou, para me exemplificar isso melhor para vocês, vou apresentar esse exemplo aqui, que é a regulação que há entre as populações de linces e lebres, tá? Esses indivíduos aqui, eles moram na região antártica do Canadá, né? Os dados que foram obtidos, eles foram coletados em 80 anos, tá? Entre os anos de 1855 a 1935. Foi coletados esses dados aqui pela Companhia da Baía de Hudson, ok? Eles contabilizaram qual era a quantidade de linces e de lebres que estavam presentes nessa região. Como é que eles faziam essa contabilização? Bem, eles foram observar qual era a quantidade de pele que estava sendo comercializada naquela região. Então, se tinha muita pele de linces, né, os caçadores estavam encontrando bastante pele desse gato selvagem aqui, né? Na nossa linguagem, ele é como se fosse um gato selvagem. Se tinha muita pele desse animal carnívoro, quer dizer que a população deles estava em maior número. Se lá no comércio dessas peles eles encontrassem mais peles de lebres, quer dizer que a população de presas aqui estava maior. Então, essa contabilização de peles que estavam sendo comercializadas, tanto de lebres quanto de linces, ela foi acompanhada por 80 anos, e aí eles formularam esse gráfico aqui, tá? Nós temos aqui a contabilização até os anos 90. A linha azul está sendo representada aqui, é a população de lebres, né, que são as presas. E a linha vermelha é a quantidade de linces, né, que é o predador. Está sendo contabilizada aqui ao longo desse tempo. Observa, pessoal, que na linha do predador, olha só, quando tinha pouco número de presas, a população dos predadores entrou em declínio. Ora, tinha pouco alimento, então muitos morreram de fome. Então, eles foram declinando aqui, ó. Se foram declinando a população de predadores, olha só, tinha pouco predador aqui nesse tempo aqui, certo? Aí o que foi que aconteceu com a população de presas? Quando tinha poucos predadores, ó, a população de presas começou a aumentar ao longo do tempo, certo? Ora, se tinha pouco predador, então eles poderiam se reproduzir rapidamente. Ora, coelho se reproduz muito rápido, não é isso? Então, olha só, a população de presas chegou a um determinado patamar. Aí o que foi que aconteceu? Esse patamar bem aqui estava no seu nível máximo, ok? Aí, esses poucos indivíduos que são predadores, que estavam nessa pouca quantidade, tinha muito alimento disponível para eles. Se tinha muito alimento disponível para eles, eles começaram a se alimentar tranquilamente, se reproduzir continuamente. Então, ó, cresceu também a população de predadores. Olha só, crescendo a população de predadores, diminuiu a população de presas. Percebam que a população de predadores, ela controla o crescimento da população das presas. Por quê? Se aumentou a população de predadores, ele diminui a população de presas. Agora, presta bem atenção. Teve uma queda no número de presas. Consequentemente, pouco alimento para os predadores. Então, a população de predadores começou a entrar em declínio novamente. Esse declínio da população de predadores fez com que a população de presas subisse novamente. Então, gente, eu não vou nem mais repetir isso aqui. Pode observar que o gráfico dos predadores, ele tem um comportamento semelhante ao gráfico das presas. Só que se você for observar,
o gráfico das presas, que está representado pela linha azul, ele sempre vai mostrar que tem uma maior quantidade de presas do que a quantidade de predadores. Por quê? Porque as presas elas se reproduzem mais rápido do que os predadores, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que na natureza, presas e predadores estão constantemente promovendo uma regulação entre si. E essa regulação ela é extremamente necessária. Por isso que eu mostrei naqueles exemplos, daquelas pirâmides ecológicas aqui, ó, né? Se, por exemplo, eu eliminasse esses predadores, o que acontece com a presa? Consequentemente, a presa ela vai aumentar. Porque todos os seres vivos na natureza, eles possuem o que a gente chama de potencial biótico. Potencial biótico. Aí você me pergunta, professor, o que é potencial biótico? Bem, potencial biótico é uma capacidade que as populações de seres vivos possuem de, quando eles estão em um ambiente altamente favorável, né, eles vão poder se multiplicar facilmente, por não terem predadores, por não terem parasitas, né, que possam promover doenças, eles podem se multiplicar facilmente. Então, isso faz com que ocorra uma explosão populacional, ok? Então, isso é potencial biótico, que todo ser vivo na natureza pode aumentar, pode se multiplicar de maneira desordenada se não tiver nada que limite esse crescimento. E o que é que pode limitar o crescimento das populações? Predadores, né? Pode haver parasitas que possam promover doença. A falta de alimento também limita o crescimento das populações. Nós vamos ter uma aula específica a respeito de dinâmica populacional. Tá? Nós vamos ver quais são os principais fatores que limitam o crescimento das populações. E essa relação presa versus predador é um dos fatores que promovem essa limitação do crescimento das populações de seres vivos. Ok, pessoal? Isso que é muito importante. Tá? O número de predadores, ele limita o número de presas. E o número de presas limita o número de predadores, vice-versa. Por quê? Se tem pouca presa, os predadores eles vão morrer de fome. Então, vai cair a população de predadores. Se tem poucos predadores, a população de presas começa a subir. Se a população de presas começa a subir, tem muito alimento para os predadores. Aí eles começam a se reproduzir, aumenta a população de predadores. Então, sempre isso vai acontecer na natureza, ok? O número de predadores limita o número de presas e o número de presas limita o número de predadores. Agora, uma outra informação importante, pessoal, que nós devemos levar em consideração aqui, a respeito desse assunto, é sobre a introdução de espécies exóticas. Aí você me pergunta, o que é espécie exótica? Espécie exótica é uma espécie que não faz parte daquele ambiente, daquele local. Há um tempo atrás, uma artista muito famosa, né, ela colocou um desenho de uma girafa na Amazônia. Aí a gente acha estranho isso, né? Já pensou se a girafa existisse na Amazônia? Ela seria uma espécie exótica, né? Então, se você coloca uma espécie de um outro local em uma determinada região, essa é uma espécie exótica, ok? Então, a introdução de espécies não nativas representa a introdução de espécies exóticas. Exemplo, em um Parque Nacional da Flórida, serpentes conhecidas como pitons da Birmânia proliferaram enquanto diversas populações de mamíferos nativos foram reduzidas. Além de mamíferos, essas serpentes alimentaram-se de aves e répteis, ok? Aqui a população não tinha essas serpentes. O que foi que aconteceu? Foi introduzido essas cobras. Como elas não possuem predadores, elas começaram a predar esses mamíferos aqui, aumentaram em quantidade, promovendo a diminuição dos mamíferos daquela região, ok? Agora, qual foi a origem dessas serpentes? Então, naturais do Sudeste Asiático,
indivíduos da espécie foram trazidos para a Flórida para serem criados como animais de estimação. E aí os proprietários não quiseram cuidar dessas cobrinhas, jogaram na natureza e aí terminaram que elas começaram a afetar as populações de seres vivos das cadeias alimentares de onde elas foram introduzidas. Então, nunca faça isso. Se tem uma espécie de um indivíduo que não é daquele local, não introduza, tá? Procure um agente ambiental responsável. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.